Bom dia, alunos do terceiro ano. Estamos juntos aqui para mais uma aula de matemática com a professora Sádva, comigo. Então, neste dia, certo, referente à nossa quinta-feira, nosso dia 6, eu quero aqui, para início de conversa, juntamente com vocês, agradecer a Deus pelo dom da vida, certo? Entregar o nosso dia a Deus Pai Todo-Poderoso, que cuide de cada um de nós, que proteja a nós e os nossos familiares, tá certo? Desejo um dia de realizações positivas, para todos vocês, tá bom? Assistam às videoaulas, realizem as atividades com atenção, com capricho, com dedicação, se esforcem, tá bom? Vocês podem ir além, Ir além mesmo, tá bom? Para poder atingir os objetivos de vocês, tá bom? Então, aqui eu apresento na nossa aula de hoje, de acordo com o que tem na agenda de vocês, a sétima questão, tá bom? Que é uma explicação, ainda abordando o tema tabela simples e tabela de dupla entrada. Então, aqui eu tenho a sétima questão que diz o seguinte: a professora Adélia realizou uma pesquisa com seus alunos para determinar qual idioma eles preferiam estudar. Veja na tabela os dados coletados por ela nessa pesquisa. Então, ela que realizou essa pesquisa, da escola que ela trabalha com os alunos. Então, aqui, o título da tabela, idioma que os alunos da professora Adélia preferem estudar. Esse é o título da tabela. Essa tabela, ela é uma tabela de dupla entrada. Por que uma tabela de dupla entrada? Porque ela é uma tabela que ela traz mais de duas informações. Eu tenho o idioma, que são 4 idiomas, certo? E eu tenho a quantidade de alunos, meninos e meninas, Então, verificando aqui, pela pesquisa realizada pela professora, ela foi coletando os dados, e ela foi colocando, depois da pesquisa, dentro da tabela, a quantidade de meninos que optaram pelo inglês, 18 meninos, certo? E meninas, 22 meninas, tá bom? O francês, quantos meninos optaram pelo francês? 10 meninos. E quantas meninas optaram pelo idioma francês? 12 meninas. Levando em consideração que cada aluno votou apenas uma vez, certo? O idioma espanhol, quantos meninos? 15 meninos. E quantas meninas? 9 meninas. O japonês, quantos meninos? 5 meninos. E quantas meninas? 7 meninas. Então, se eu perguntar de forma separada, no idioma japonês, quantos meninos? Vocês vão me dizer 5, tia Sádva. E quantas meninas? Vocês irão me responder 7. Mas se eu perguntar a quantidade de alunos que optaram pelo idioma japonês, um exemplo, vocês irão juntar a quantidade de meninos e a quantidade de meninas, não é verdade? Que seria, no caso, 5 mais 7, 12. Seria a quantidade de alunos ao todo que optaram pelo japonês, pelo idioma japonês. Uma explicação. Se eu perguntar a quantidade de alunos referente a cada idioma, então vocês irão juntar as duas quantidades, ok? Então, no item A, quantas meninas preferem estudar inglês? Aí você vai lá para o idioma inglês, o inglês. Aí você vai lá para a coluna das meninas. Aí na linha das meninas aqui,
22 meninas, ok? Já está na própria tabela. É difícil? Não, certo? Então, se faz necessário o quê? Atenção! Você vai no idioma inglês, na linha do inglês aqui, ó. Eu tenho na primeira, aqui na coluna, ó, que é a coluna do meio. Os meninos, certo? Com o número 18. Só que não, a pergunta não é referente a meninos. A pergunta é referente às meninas. Então, vou para a próxima coluna, certo? Referente à coluna das meninas. Não é? Que eu tenho aqui, ó, o número 22. No item B, a quantidade de alunos que preferem estudar francês é igual, maior ou menor do que a quantidade de alunos que preferem estudar espanhol? Vamos lá para o francês. Volta lá na tabela. Francês. Quantidade de alunos. Então, vou juntar a quantidade de meninos mais meninas. Então, francês, 10 mais 12, que dará total de 22 alunos. E o espanhol? Volta lá na tabela. O espanhol, vou juntar o 15, certo? Mais o 9, né? Que dará um total de 24 alunos. Então, francês, eu teria um resultado diferente da quantidade de alunos que optaram pelo espanhol, né? Então, entre o francês e o espanhol, os alunos aí, no caso, com relação aos resultados finais, é igual, maior ou menor? Então, você vai deixar claro que a quantidade de alunos que preferem estudar francês é menor do que a quantidade de alunos, né, que querem estudar espanhol, tá bom? Então, no item C, qual é a opção de maior frequência? Ou seja, será, né, a opção aí, o idioma, que apresentará uma quantidade maior de alunos, ou seja, terá um número maior registrado. Mas para isso, você vai ter que voltar na tabela e fazer o somatório. Inglês, 18 mais 22, você encontrará um resultado. Francês, 10 mais 12, você encontrará o resultado. Espanhol, 15 mais 9, você encontrará o resultado. Japonês, 5 mais 7, você encontrará o resultado. Tia Sádva, eu posso organizar a continha aqui na vertical, né, em pé, colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena? Deve. Está certo? Está. Você irá juntar quantidades. Sempre no somatório, inicia a partir das unidades. Então, você irá somar, aí como eu falei anteriormente, a quantidade de alunos, meninos e meninas, certo? Para o inglês, depois para o francês, depois o espanhol e o japonês. A tabela já traz as quantidades. Você vai só organizar, como traz aqui o ícone do lápis, significa dizer que você irá somente organizar as continhas e realizar o somatório. Realizou o somatório, encontrou os valores finais, encontrou. Pronto. Depois que você encontrou os valores finais, esses valores finais, você irá observar e verificar o que a pergunta está te pedindo, certo? Então, qual é a opção de maior frequência? Ou seja, qual foi o somatório que deu um maior número? Ou seja, que apresenta uma quantidade maior, né? Então, no caso aí, você vai verificar e você vai deixar registrado que a maioria dos alunos, né, a grande quantidade, eles optaram aí pelo inglês, né? E a de menor frequência será o somatório que apresenta um resultado menor, tá bom? Então, no caso aí, será o japonês. Não é verdade que eu falei lá na tabela anterior, mostrando lá os 5 mais o 7 que eu disse para vocês que seria 12. E vocês
irão verificar que o 12 é o menor valor. Então, quer dizer, foi o idioma menos escolhido, né, pelos estudantes, de acordo com a pesquisa lá da professora. Aqui tem um experimente, né? Então, na 8ª questão, está pedindo para você escolher 5 colegas de sua sala para realizar uma pesquisa. Claro que não vai dar para fazer, né? Porque vocês estão em casa. Então, vocês irão realizar essa pesquisa com 5 membros da sua família. Pode ser meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, minha tia. Pode, tá certo? Então, são 5 membros da sua família que você irá escolher, tá bom? Então, aí no item A, a pergunta vocês irão fazer a cada um deles é o seguinte, ó. Qual é a sua cor preferida? E esses dados vocês irão coletar entre 5 membros da sua família. Pode ser a minha mãe, a minha prima, o meu tio, o meu avô e a minha tia? Pode, ok? Então, você irá registrar aqui os dados obtidos da maneira que você preferir. Mamãe. Aí, você vai colocar aqui o sinal de igual e o nome da cor preferida da sua mãe. Ah, é azul. Então, mamãe, azul. Aí, papai, vermelho. E assim você vai registrando, certo? Dentro, aqui, ó, desse espaço direcionado a você, tá bom? Seguindo. No item C. Agora, complete a tabela com os dados obtidos. Aí tem aqui, ó, a cor preferida pelos colegas de... Vocês iriam colocar a sala, mas vocês não vão colocar a sala. Por quê? Porque o título da tabela, tá aqui essa linha, vocês irão colocar o quê? A cor preferida dos membros da família. Pode ser um título para a tabela, tá bom? Só uma sugestão. Tia Sádila, eu posso colocar um outro título? Pode, contanto que envolva membros, né, família, né, cores, tá bom? Então, aqui, o nome, de acordo com o registro que você fez no espaço lá anteriormente, você vai colocar aqui o nome da sua mãe e a cor preferida dela. Certo? Ah, tia Sádila, eu escolhi a minha tia. Você vai colocar o nome da sua tia e a cor preferida dela. Certo? Tia Sádila, eu escolhi o meu tio. Coloco o nome do tio, que a tia Sádila não sabe, e a cor preferida dele. Tia Sádila, a cor da minha mãe e a cor do meu tio são a mesma. Não tem problema. Você tem que ser fiel ao registro que você está realizando. Tia Sádila, eu perguntei ao meu avô. Coloco o nome do vovô e a cor preferida dele. E assim por diante até preenchermos toda a tabela. Tá certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? 2 colunas, a tabela, e 5 linhas. A fonte, não se esqueça de indicar a fonte de informações em sua tabela. Por exemplo, a fonte foi realizada onde esse trabalho de pesquisa feito por você? Não foi realizado na escola, não foi realizado na praça pública, foi realizado onde? Na sua casa. Então, a fonte, você pode anotações em casa, ou então anotações dos membros de minha família na minha casa. São 2 sugestões diferentes, tá bom? Tia Sádila, mas eu tenho uma outra sugestão. Beleza, você pode colocar a sua sugestão, contanto que você não fuja desse contexto, certo? Seguindo. A 9ª, o Calc é um programa de computador que utiliza planilhas eletrônicas para construir tabelas e gráficos ou fazer cálculos. Acompanhe aqui as orientações do professor e construa a tabela da página 99. Aqui nós temos 3 informações, né, diferentes para construir tabelas. Vocês podem até utilizar o computador da casa de vocês para vocês construírem
planilha, né? Então, primeiro passo, você copia para a planilha o título da tabela, certo? Que é o título daquela tabela que nós vimos anteriormente, idioma que os alunos da professora Adélia preferem estudar. É o título, o nome da tabela, certo? E o título de cada coluna, né? São 3 colunas. O idioma é uma coluna, os meninos ficam em outra coluna e as meninas também ficam em outra coluna. Só que antes disso, você vai ter que registrar a quantidade de alunos, né? E abaixo da quantidade de alunos, você vai deixar registrado o idioma, meninos e meninas. Tia Sádila, eu posso fazer, né, uma planilha ou inserir uma tabela com a ajuda de um adulto? Pode. Pratiquem, façam isso aí, porque ajuda bastante. Se bem que tem crianças que já costumam até fazer, né? A segunda, insira os idiomas, quer dizer, vocês vão encaixando aqui o nome dos idiomas, lá da professora Adélia, e a quantidade de meninos ao lado, né? E meninas que preferem estudar cada um desses idiomas. Então, ela colocou em inglês 18 meninos, 22 meninas. Então, vocês vão encaixando. Francês, no idioma, a quantidade, você vai lá para os números e digita o 10 meninos e digita meninas, 12 meninas. Aí você coloca espanhol, certo? Meninos, 15 meninos, meninas, 9 meninas. E o japonês, 5 meninos e 7 meninas, ok? A tia Sádila, aqui tem Arial, né? É a letra, certo? É essa letrinha aqui. E tem o número 10, é o tamanho da letra, ok? E o terceiro passo, você insira a fonte, né? Aqui, ó, certo? Você vai inserir a fonte e formatar as bordas da tabela. Inserir, tá bom? Quer dizer, você vai colocar aqui, não? A fonte de onde foi, né? Essa tabela que você colocou aí, certo? Na planilha, né? Você digitou, que você deixou de forma bem organizada, fazendo as linhas, né? As colunas direitinho. De onde foi essa fonte? A fonte foi de acordo com a pesquisa que a professora Adélia fez. Então, anotações de Adélia foi a fonte. Ela foi fazendo a pesquisa e ela foi registrando, ela foi anotando, né? Então, a fonte foram as anotações de Adélia, que foi realizada até na escola que ela trabalha. E com relação a, no caso aqui, ó, formate as bordas da tabela, você vem aqui em formatar, né? Clica aqui em formatar e dá certo, ok? Então, utilizando os mesmos procedimentos, organizem uma tabela, calque os dados obtidos por você na atividade 8, onde você deixou registrado lá os dados, né? Tá certo? Com os membros da família, certo? Da atividade 8 da página 100. Então, turminha, eu deixo registrado aqui para vocês. Um grandioso abraço meu, da tia Sádila. Beijos, tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula, ok?